Confirmado. Ricardo Nunes é o novo prefeito, na verdade, reeleito da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes acaba de ser reeleito prefeito da cidade de São Paulo com mais de 3 milhões de votos, 59,55% dos votos contra Guilherme Boulos, que tem 40,45% dos votos. A gente tem aí a apuração avançada em São Paulo, beirando os 90% de apuração, 90,30% de apuração, e a Justiça Eleitoral já coloca o selo de reeleito ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que consegue essa vitória numa disputa extremamente acirrada, com apoio forte do governador Tarcísio de Freitas e um apoio envergonhado, né, Josias, de Jair Bolsonaro, que nessa reta final fez questão de estar ao lado de Ricardo Nunes, em apenas um evento público ao lado de Ricardo Nunes, o que representa essa vitória de Ricardo Nunes, agora considerado reeleito pela Justiça Eleitoral, Josias. Essa vitória, Fabiola, ela tem efeitos nacionais. A vitória do Ricardo Nunes é uma derrota muito expressiva para o Guilherme Boulos, porque o Lula venceu o Bolsonaro na cidade de São Paulo em 2022. O Fernando Haddad venceu o Tarcísio de Freitas na cidade de São Paulo em 2022. A despeito disso, o Boulos não conseguiu ficar maior do que o tamanho que ele tinha quando disputou a prefeitura há 4 anos. Há 4 anos ele teve 40,6% dos votos, está se aproximando para amealhar um percentual de votos semelhante. E a vitória do Ricardo Nunes, de certa maneira, é a eleição do mal menor. O Datafolha perguntou, na véspera da eleição, ao eleitorado paulistano se estava escolhendo o prefeito porque o considera o melhor prefeito, a melhor alternativa, ou porque não havia alternativa melhor do que ele. E mais de 60% do eleitorado diz que votou no Ricardo Nunes, porque não viu na cidade, não tinha alternativa melhor. Portanto, não foi eleito um prefeito bem avaliado, foi eleito, na visão do eleitorado, o mal menor. Quando você elege o mal menor, Fabiola, você constrange mais o derrotado, né? Então, em verdade, você verifica o efeito da rejeição ao Boulos, né? E essa rejeição foi estimada pelos institutos de pesquisa durante toda a eleição. Estava acima Desde que inaugurou-se a fase do segundo turno, o Guilherme Boulos começou, no início do segundo turno, estava com a rejeição de 58%. Quase 6 em cada 10 paulistanos estavam dizendo que jamais votariam no Guilherme Boulos. Ele conseguiu atenuar essa rejeição, chegou ao final da eleição com uma rejeição menor, mas não conseguiu desfazer uma visão de radicalismo que é associada a ele e que foi potencializada pela atuação, sobretudo, do Pablo Marçal, né? E aqui, Fabiola, é preciso realçar, por isso eu digo que tem uma importância nacional, porque a partir desse resultado, sobretudo, de São Paulo, a esquerda vai ter que se rediscutir, o Lula vai ter que se rediscutir, porque essa derrota do Guilherme Boulos ela foi mais expressiva do que a de 4 anos atrás, porque agora investiu-se muito na candidatura dele, dinheiro e apoio. O PT tinha um candidato lá em 2020, no primeiro turno, até no segundo turno apoiou o Guilherme Boulos, mas o PT participou daquela eleição. Aqui, pela primeira vez, o PT abriu mão, pela primeira vez na sua história, de concorrer na cidade de São Paulo para apoiar o Guilherme Boulos. E apoiou politicamente e financeiramente. O Boulos teve uma campanha mais cara do que a do Ricardo Nunes. E, a despeito de todo esse esforço, perdeu para um candidato que tem uma gestão ali que não é das mais bem avaliadas, tanto que o eleitorado votou majoritariamente no mal menor. Então, realmente vai ter que se rediscutir o PT, vai ter que rediscutir as suas mazelas, porque criou-se em São Paulo, a partir desse resultado, um polo alternativo de direita. Esse polo alternativo é hoje capitaneado pelo Tarcísio de Freitas, que emporcalhou a sua vitória agora, o seu êxito no final, no dia da eleição, ao encostar o PCC no Guilherme Boulos, desnecessária e criminosamente, não é? Mas, sem dúvida nenhuma,
o Tarcísio de Freitas sai como grande vitorioso dessa disputa na cidade de São Paulo, e o Bolsonaro sai como um perdedor. Ele desembarcou na reta final, a 5 dias da eleição, na cidade de São Paulo, tentou levar a mão à taça, mas qualquer pessoa com 2 neurônios percebe que o Bolsonaro fez jus ao título que foi grudado nele, Fabiola, pelo aliado Silas Malafaia, de porcaria de líder, porque ele, de fato, se acovardou nessa eleição, no primeiro turno, por conta do receio de que o Pablo Marçal confiscasse o seu eleitorado. Ele se acovardou e foi na reta final para tentar se associar à vitória. Mas ele mesmo disse, olha, aqui a candidatura não é do Bolsonaro, aqui quem está à frente do processo é o Ricardo Nunes, e tentou diminuir o papel do Tarcísio de Freitas, mas não conseguiu, Fabiola. Já temos aí algumas imagens da comemoração de Ricardo Nunes nessa vitória contra Guilherme Boulos. Tem o áudio aí para a gente ouvir? Aí, esse é justamente o comitê de Ricardo Nunes celebrando essa vitória. Ricardo Nunes, que está aí beirando os 60% dos votos, 59,55% dos votos, contra 40,45% dos votos de Guilherme Boulos, uma diferença de mais de 1 milhão de votos aproximadamente entre eles. E o que chama muita atenção também é, mais uma vez, uma altíssima abstenção, pessoas que não foram votar, que somam 31,5%. A gente está aqui na nossa página do UOL com a apuração dos votos e os detalhes, inclusive, desses números, e mostra aqui ausentes, brancos e nulos no município de São Paulo, 31,49%, ou seja, 2.749.000 eleitores não foram votar, não apareceram, um número maior, inclusive, dos votos de Guilherme Boulos. A abstenção ganha até, inclusive, de Guilherme Boulos, segundo os números da Justiça Eleitoral. E a gente tem também aí o número de votos brancos e nulos, 38,62% não escolheram candidato, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. E isso também revela muito, né, sobre a decepção até dos eleitores, né, Carla? O resultado das eleições também tem que ser visto por isso. Essa eleição e essa confirmação da vitória de Ricardo Nunes, ela não demonstra uma alegria do eleitor em geral em São Paulo, uma satisfação do eleitor em geral. Isso as pesquisas de intenção de voto já mostravam, né? Sim, mostravam, Fabiola. E a gente lembra, né, que nessa reta final das eleições, a cidade de São Paulo sofreu com apagões de dias, chuvas, tempestades, e nem isso foi capaz de tirar a vitória do Ricardo Nunes. Mas esse número que você traz de abstenção é muito importante. E aí, o dado que o Josias traz também sobre o eleitor escolher o menos pior, realmente faz com que a gente olhe para a cidade de São Paulo com um momento de política desgostosa, né? E de fato, assim, o eleitor, ele não está estimulado a votar, ele vota sem convicção e ele vota no menos pior. Então, realmente é um combo que é preciso a classe política da cidade de São Paulo, né, olhar para isso com mais atenção. Porque, por exemplo, essa abstenção, eu imagino que aí tenha um percentual grande dos eleitores do Marçal, né? Um número, como você falou, um volume dos votos do Carla, Marçal. só acrescentar uma informação extremamente importante que a nossa produção acaba de me mandar aqui. Essa é a maior abstenção, inclusive maior do que na época da pandemia. A gente falou muito sobre abstenção na pandemia, em 2020, na eleição municipal, que ela chegou perto de 31%, mas foi 30,81%. A abstenção em 2016 foi de 21,8%. Essa é a maior abstenção das últimas eleições em São Paulo, pelo menos até desde 2016. E maior do que a abstenção que aconteceu durante a pandemia, que muitas pessoas ficaram receosas em ir votar por causa da pandemia. Essa é a
maior abstenção dos últimos tempos, das últimas eleições em São Paulo, chegando a 31,5% dos eleitores que não foram votar, um número maior, inclusive, dos votos que Guilherme Boulos recebeu nesse segundo turno. Esse sentimento de desgosto. E aí também tem a questão a gente rever essa questão da justiça eleitoral, né? Porque o nosso voto é obrigatório, mas o cidadão deixa de ir, paga uma multa, ou justifica e paga uma multa de R$ 3, não sei exatamente, mas uma multa com valor simbólico e que não estimula esse eleitor a votar. E aí a gente falou muito da figura do Pablo Marçal durante o processo eleitoral, e nessa reta final, a campanha do Boulos tentou reverter essa questão que já prevista da abstenção, né? Tentou convencer o eleitor paulistano a votar. Inclusive, Fabiola, lembremos, ele aceitou fazer aquela live, entrevista de emprego, supostamente, que o Marçal propôs, na reta final, uma estratégia que dividiu a campanha do Boulos. Muita gente achava que ele não deveria, outras pessoas que defenderam porque ele poderia ali falar para fora da bolha e tentar cativar um pouco esse eleitor do Marçal. Mas ontem, Fabiola, a gente até fez uma reportagem aqui curiosa, que a maior busca no Google depois do debate da Globo e ontem era em quem Pablo Marçal vai votar. E ele não tinha dito em quem ele ia votar. Na conversa com Boulos, ele disse primeiro que ele não sabia se ele ia votar. Ele, durante a conversa, que era quinta, sexta-feira, ele estava em Roma, então ele disse que ele ainda não sabia se iria votar. E resolveu ontem manter um mistério. Falou que já não estava mais em Roma, mas não ia dizer se ia votar ou não, e ficou com esse mistério. Para o eleitor dele, ele sinalizou que ele não apertaria nem 15 nem 50. Então, ou seja, ele não quis pegar o capital político que ele conquistou nesse primeiro turno e passar para nenhum dos candidatos. Fez essa conversa para o Boulos, que no fim eu avalio que foi positiva para o Boulos, porque realmente tentou falar um pouco ali para um público que ele não estava acostumado a falar, furou um pouco a sua bolha, mas não a ponto de ter uma efetividade, Fabiola. E também não teve índice de sucesso a campanha do Boulos, porque tentou nessa reta final fazer esse mutirão de convencimento para diminuir a abstenção, mas aí, como você destaca aí, né, a abstenção